Capítulo 19. Vaughan, Catherine e eu visitamos a exposição de automóveis em Earls Court. Calmo e elegante, Vaughan conduziu Gabriele através da multidão, exibindo seu rosto cheio de cicatrizes, como numa atitude de apoio às pernas entrevadas à jovem. Gabriele circulou por entre as centenas de carros expostos nas plataformas, os cromados refulgindo com o brilho de uma armadura de coroação de um anfitrião arcangélico. Virando para um lado e outro, ela parecia experimentar um imenso prazer com aqueles veículos imaculados. Punha as mãos nas carrocerias, roçava os quadris feridos nos carros, como uma gata ofensiva. Fez com que um jovem vendedor do estande da Mercedes a convidasse a inspecionar um carro esporte branco, adorando o embaraço dele quando a ajudou a acomodar as pernas presas por uma corrente no banco da frente. Vaughan assoviou em admiração ao ver esta cena. Passamos pelos standers e pelos carros que giravam em suas plataformas, Gabriele sempre se virando e se metendo entre os executivos da indústria automobilística e os recepcionistas. Meus olhos fixavam-se em sua muleta esquerda, em suas coxas e joelhos deformados, o braço esquerdo balançando, as partes de seu corpo que pareciam irradiar um chamado para aquelas máquinas imaculadas em suas plataformas giratórias, convidando-as a confrontarem seus ferimentos. Quando ela subiu na cabine de um pequeno sedã japonês, seus olhos meigos viram meu corpo ileso, a mesma luz glauca daquelas máquinas geometricamente perfeitas. Vaughan guiou-a de um carro para o seguinte, ajudando-a a subir nas plataformas, a entrar nas cabines, frutos de exercícios de estilo dos departamentos, carros conceituais de especialistas, limousines de elite, em cujos bancos traseiros ela se sentava como a rainha hostil daquela tecnarquia tão ativa. Ande um pouco com Gabriele, Bala, exortou-me Vaughan. Pega seu braço, ela vai gostar. Vaughan encorajou-me a tomar seu braço. Depois que ele escapuliu sob o pretexto de ter avistado Seagrave, ajudei Gabriele a inspecionar uma sucessão de carros próprios para inválidos. Conversei em termos muito formais com os demonstradores sobre a instalação de controles auxiliares, alavancas de freios, embreagens manuais. Durante todo o tempo, eu olhava para as partes do corpo de Gabriele e que me referi, refletidas naquela terrível tecnologia de controles para aleijados. Observei as coxas dela roçando uma na outra, a saliência do seio esquerdo por baixo da alça, do colete espinhal, a curva angulosa da pelvis, a pressão firme de sua mão com meu braço. Ela sustentava meu olhar, através do para-brisas, mexendo nas alavancas cromadas, como se estivesse na expectativa de que alguma coisa obscena pudesse acontecer. Gabriele não demonstrou a menor hostilidade a Vaughan por causa disso, mas fui eu quem primeiro fez amor com ela, no banco traseiro de seu pequeno carro, cercado pela bizarra geometria dos controles para inválidos. Enquanto explorava seu corpo, tateando pelos suportes, pelas alças das roupas íntimas, os planos desconhecidos de seus quadris e pernas me conduziram a becos sem saídas singulares, estranhos declives de pele e musculatura. Cada uma de sua deformidade tornava-se uma potente metáfora para os excitamentos de uma nova violência. Seu corpo, de contornos angulosos, inesperadas junções de membranas mucosas e linhas de cabelos, músculos de impulsão e tecidos eréteis, era uma antologia desabrochando de possibilidades pervertidas. Sentado com ela junto da cerca do aeroporto, do carro sombrio de Gabriele, seu seio branco e minha mão iluminado pelos aviões que decolavam. O formato e a delicadeza do mamilo pareciam estuprar meus dedos. Nossos atos sexuais eram provações exploratórias. Enquanto ela seguia para o aeroporto, observei-a manipular os diferentes controles. O complexo de controles e alavancas invertidos do carro fora projetado para ela. Implicitamente,
calculei para seu primeiro ato sexual. 20 minutos mais tarde, quando a abracei, a fragrância de seu corpo misturou-se com o cheiro, de novo, do estofamento cor de mostarda. Deixaram-nos a estrada perto dos reservatórios para assistir ao pouso dos aviões. Ao apertar seu ombro esquerdo contra meu peito, pude ver o encosto curvo que se moldara às suas costas, hemisférios de couro que reproduziam as depressões do colete e das alças. Enfiei a mão em torno de seu seio direito, já colidindo com a estranha geometria do interior do carro. Controles inesperados se projetavam debaixo do volante. Um conjunto de alavancas cromadas estava preso num eixo de aço na coluna da direção. Uma extensão da alavanca de mudança, montada no chão, subia lateralmente, terminando numa barra de metal cromado que se ajustava na palma da mão da pessoa que estava ao volante. Consciente desses novos parâmetros, do envolvimento dessa tecnologia meticulosa, Gabriele recostou-se. Seus olhos inteligentes acompanharam a mão que se estendeu para acariciar meu rosto e queixo, como se procurasse por minhas inexistentes armações de cromado brilhante. Ela levantou o pé esquerdo, fazendo com que a armação da perna se encostasse em meu joelho. As tiras formavam depressões acentuadas na parte interna de sua coxa, sulcos de pele avermelhada sob a forma de alças e fivelas. Ao soltar a armação da perna esquerda, passar os dedos pelo sulco profundo da fivela, senti a pele corrugada, quente e sensível, mais excitante do que a membrana de uma vagina. Esse orifício depravado, a invaginação de um órgão sexual ainda nos estágios embrionários de sua evolução, lembrou-me os pequenos ferimentos em meu próprio corpo que ainda carregavam os contornos do painel e dos controles. Acariciei essa depressão em sua coxa, o sulco que passava sob o seio e a axila direita, criado pelo colete espinhal, o vergão vermelho na parte interna superior do braço direito. Ali estavam os moldes para novos órgãos genitais, as formas de possibilidades sexuais ainda a serem criadas numa centena de desastres de carros experimentais. Por trás do meu braço direito, os contornos conhecidos do banco se comprimiam de encontro à minha pele, enquanto estendia a mão para a fenda entre suas nádegas. O interior do carro se achava mergulhado na sombra, o que ocultava o rosto de Gabriele. Evitei sua boca quando ela recostou a cabeça no banco. Ergui seu seio na palma de minha mão e comecei a beijar o mamilo frio, que exalava um doce odor de rosa, uma mistura do meu próprio muco com alguma agradável substância farmacêutica. Deixei a língua pousar por um momento no mamilo que se alongava. Depois recuei a cabeça e examinei o seio com toda atenção. Por algum motivo, eu esperava que fosse uma estrutura de látex destacável, ajustada todas as manhãs junto com o colete espinhal e com o suporte das pernas. Senti-me vagamente desapontado ao constatar que era feito de própria carne da Gabriele. Ela se inclinava para a frente, de encontro ao meu ombro, um dedo indicador sentindo a parte interna do meu lábio inferior, a unha raspando em meus dentes. As partes expostas de seu corpo eram juntadas pelas alças e armação afrouxadas. Acariciei seu púbis ossudo, verificando que havia bem poucos pelos na virilha. Enquanto Gabriele sentava passiva em meus braços, os lábios se movendo apenas numa reação mínima, compreendi que aquela jovem, entendida e entrevada, achava que os pontos nominais de junção do ato sexual, seios e pênis, ânus e vulva, mamilos e clitóris, não eram capazes de nos proporcionar qualquer excitamento. Através da claridade evanescente da tarde, os aviões passavam por cima de nossas cabeças, ao longo das pistas leste e oeste do aeroporto. O agradável odor cirúrgico do corpo de Gabriele e o cheiro do estofamento cor de mostarda impregnavam o ar. Os controles cromados erguiam-se nas sombras, como cabeças de serpente prateadas, a fauna de um sonho de metal. Gabriele pôs uma gota de saliva em meu mamilo direito e acariciou de forma mecânica, mantendo a pequena farsa daquele vínculo sexual nominal. Em retribuição, acariciei seu pubis,
procurei a protuberância inerte do clitóris. Ao nosso redor, os controles prateados do carro pareciam um tour de force de tecnologia e sistemas sinestésicos. A mão de Gabriele deslocou-se pelo meu peito. Seus dedos encontraram as pequenas cicatrizes por baixo da clavícula esquerda, a marca de um mostrador do painel do carro. Quando ela começou a explorar essa fissura circular com os lábios, senti pela primeira vez que meu pênis começava a enrijecer. Ela o tirou de dentro da calça, depois passou a explorar as outras cicatrizes dos ferimentos em meu peito e abdômen, correndo a ponta da língua ao longo de cada uma. Gabriela endossou uma a uma essas assinaturas inscritas em meu corpo pelas superfícies do painel e dos controles do meu carro. Enquanto ela acariciava meu pênis, transferia a mão do pubis para as cicatrizes em suas coxas, tateando pelos caminhos sensíveis abertos em sua carne pelo freio da mão do carro em que se acidentara. Meu braço direito segurava os ombros dela, sentia as marcas no encosto do couro, os pontos de encontro da geometria hemisférica e retilíneas. Explorei as cicatrizes em suas coxas e braços, acariciei as áreas marcadas sob a cicatriz do seio esquerdo. Gabriele, por sua vez, também explorava minhas cicatrizes. Deciframos juntos esses códigos de uma sexualidade que só se tornara possível com os nossos desastres. Meu primeiro orgasmo, dentro do ferimento profundo em sua coxa, esguichou o sêmen por esse canal, irrigando a vala corrugada. Recolhendo o sêmen com a mão, ela limpou-o nos controles prateados. Minha boca estava grudada na cicatriz que havia embaixo do seio esquerdo, explorando a depressão em forma de foice. Gabriele virou-se no banco, estendendo o corpo ao meu redor para que eu pudesse explorar os ferimentos de seu quadril direito. Pela primeira vez, não encontrei qualquer vestígio de compaixão por aquela jovem entrevada. Apenas celebrei com ela seus excitamentos por aqueles orifícios abstratos deixados em seu corpo pelos componentes do seu automóvel. Durante os dias subsequentes, meus orgasmos ocorreram dentro das cicatrizes abaixo do seio esquerdo e na axila esquerda, nos ferimentos em seu pescoço e ombros, nas aberturas sexuais criadas pelos fragmentos do para-brisa e dos mostradores do painel. Durante o impacto em alta velocidade, cansado, casando através do meu pênis o carro em que eu me acidentara e o carro em que Gabriele quase encontrara a morte. Sonhei com outros acidentes que pudessem ampliar aquele repertório de orifícios, relacionando os mais elementos de engenharia automobilística às tecnologias cada vez mais complexas do futuro. Que ferimentos criariam as possibilidades sexuais das tecnologias invisíveis, das câmaras de reação termonuclear, das salas de controle de ladrilhos brancos, dos roteiros misteriosos dos circuitos de computador? Ao abraçar Gabriele, tratei de visualizar como Vogan me ensinara os acidentes que poderiam envolver pessoas famosas e belas, os ferimentos que poderiam levar a fantasias eróticas, os extraordinários atos sexuais que celebravam as possibilidades de tecnologias jamais imaginadas. Nessas fantasias, pude finalmente visualizar as mortes e os ferimentos que sempre temera. Visualizei minha esposa, ferida numa colisão de alto impacto, a boca e o rosto destruído, um novo e excitante orifício aberto no períneo pela coluna de direção estilhaçada. Nem vagina nem reto, um orifício que poderíamos acumular com todas as nossas mais profundas afeições. Visualizei ferimentos de atrizes de cinema e personalidades da televisão cujos corpos floresceriam em dezenas de orifícios auxiliares, pontos de conjunção sexual com suas audiências, formadas com a mutável tecnologia do automóvel. Visualizei o corpo de minha mãe em vários estágios de sua vida, ferida numa sucessão de acidentes, com novos orifícios, sempre de crescente abstração e engenhosidade, de tal forma que meu incesto com ela poderia se tornar mais e mais cerebral, permitindo-me finalmente aceitar seus abraços e posturas. Visualizei as fantasias de pedófilos satisfeitos
alugando os corpos deformados de crianças feridas em acidentes, aliviando e irrigando seus ferimentos com os próprios órgãos genitais cheios de cicatrizes, de idosos pederastas enfiando a língua nos anos simulados de jovens colostomizados. Cada faceta de Catherine, nessa época, parecia um modelo de alguma outra coisa, estendendo de uma forma interminável as possibilidades de seu corpo e de sua personalidade. Enquanto ela atravessava nua o banheiro, passando por mim com um olhar de distração nervosa, enquanto se masturbava na cama, ao meu lado de manhã, as coxas abertas simetricamente, os dedos comprimindo o pubis, como se esmagasse até a morte algum pequeno verme venéreo, enquanto esguichava desodorante nas axilas, aquelas fossas delicadas que pareciam universos misteriosos, enquanto me acompanhava até meu carro, os dedos tamborilando em meu ombro esquerdo, num gesto afável. Todos esses atos e emoções eram códigos procurando por seus significados nos acessórios duros e cromados de nossas mentes. Um desastre de carro em que ela morreria era o único acontecimento que liberaria os códigos armazenados em seu interior. Deitado na cama, ao lado de Catherine, eu enfiava a mão pela fenda de suas nádegas, levantando e moldando cada um desses hemisférios brancos, esses plenos da carne, que continham todos os programas de sonhos e genocídios. Comecei a pensar na morte de Catherine de uma maneira mais calculista, tentando projetar em minha mente uma saída ainda mais rica do que a morte que Vaughan visualizava para Elizabeth Taylor. Essas fantasias eram parte das reações afetuosas trocadas entre nós, enquanto avançávamos juntos pela via expressa.